Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito bom ter você aqui comigo. Bom, a gente tá vindo aqui nessa série do CRUD com o Ktor, né, fazendo todo o nosso CRUD, a gente fez ali os CRUDs das despesas, né, e eu quero mencionar com vocês agora como que a gente pode estar colocando uma autenticação aqui nesse CRUD, beleza? Dentro do nosso projeto, tá? Então lembrando que aqui a gente vai fazer só a parte da autenticação, não vamos fazer a parte da autorização, tá? Tem uma diferença aí. A autenticação, vamos usar uma metáfora, né, a gente está no evento, e para a gente poder entrar no evento, a gente tem que mostrar, por exemplo, o nosso documento. Então essa é a nossa autenticação para a gente entrar dentro do evento. Agora, lá dentro do evento tem áreas VIPs, né? Tem lugares, né? Mas, enfim, outros eventos acontecendo. E a gente precisa de uma autorização para a gente poder participar desse evento. E aí é que vem a diferença, né? Então, a autenticação, a gente se autentica para entrar no evento. Mas ali, a autorização, a gente vai ter que, né, ter outros privilégios, né? Às vezes você tem que ser um admin, ou você tem que ser, né, alguém da equipe, alguma coisa desse tipo, para você poder entrar, tá? Então, fazendo uma alusão de como que é essa diferença aqui dentro dessa parte de autenticação, né, dessa parte de segurança entre sistemas, beleza? Então, isso é muito difundido, né? Claro que isso é muito difundido aí em qualquer sistema hoje que se preze, você tem essas duas questões, né? Então você tem que ter ali alguma determinada diferença para um usuário admin, um usuário customer, alguma coisa desse sentido, tá? Então aqui a gente só vai ver a parte de autenticação, beleza? Então para a gente poder ver isso aqui é o seguinte, eu vou deixar nos comentários aí, né? Na verdade eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? As dependências, né, necessárias que a gente vai poder precisar aqui para a gente poder começar esse vídeo, tá? Vou tentar ser curto e deixar aqui os vídeos mais separados para vocês terem uma cadência melhor, né? E ficar um pouquinho mais tranquilo de vocês trabalhar. Chega de falar, né? Vamos direto pro código. Então, beleza. Para a gente poder começar, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aí, mas deixa eu pegar aqui a minha colinha. As dependências que nós vamos precisar. Então, basicamente é o seguinte. Aqui em build.gradle, a gente vai adicionar aqui mais algumas dependências. Vou deixar aqui, ó. Bem didático. Então nós vamos ter a dependência da autenticação e autenticação JWT. Então isso aqui já vem da parte do servidor do Ktor, beleza? A gente consegue pegar lá na documentação, só para agilizar. E esse aqui é uma biblioteca, tá? Para a gente poder encriptografar a senha do usuário, beleza? Eu vou deixar o link dela aí também, mas não tem mistério, deixa eu só arrastar para cá, ó. Aqui, né, essa biblioteca aqui é uma biblioteca em Java, então é uma biblioteca bacana e eu acho que ela é muito simples de ser utilizada. Por isso que eu escolhi ela aqui, eu já utilizo ela nos meus projetos também. Então é muito fácil da gente poder utilizar, da gente poder criptografar a senha, beleza? Então para o nosso caso aqui ele é mais que o suficiente, tá? Então beleza, show de bola. Vamos buildar aqui o nosso projeto, vamos esperar ele carregar. Beleza, feito isso, o que eu quero fazer com vocês? Nesse vídeo a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui e nós precisamos criar agora uma entidade aqui no nosso projeto que vai representar um usuário, beleza? Então vou criar aqui, ó, o nosso user entity. De bora vai ser um data class, tá? E aí, mesma coisa, né? A gente vai ter o nosso val ID. Vamos pegar aqui na nossa expense, ó. Vamos pegar todos esses caras aqui. Já vai colocar o ID dele. E nós vamos ter aqui um val email. String, obrigado. E aí nós vamos ter aqui um val password. Eu vou colocar aqui password hash. Beleza? Então vai ser esse aqui a nossa entidade que a gente vai precisar. Só isso. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente já pode partir aqui, deixa eu pensar, para nossa configuração do nosso JWT, tá? Tem várias formas de vocês fazerem isso, tá? Eu vou deixar aqui nessa parte, nosso JWT, dentro de, deixa eu ver, aqui infra, eu vou colocar dentro de infra, dentro de config. Vou criar uma pastinha aqui chamada config. E vou criar aqui o nosso JWT config. Vou colocar ele como um objeto, beleza? Como eu falei para vocês, tem várias maneiras de fazer isso daqui. Eu particularmente prefiro criar um serviço, tá? Se fosse num projeto um pouco mais profissional, um ambiente que vai ficar em produção, faria um serviço, porque aqui na parte de configuração do JWT tem algumas questões que a gente precisa se preocupar e ia facilitar a gente poder lidar com algumas questões aqui, principalmente com variáveis de ambiente. Mas eu vou chegar lá com vocês, beleza? Mas para esse projeto aqui, para ilustrar, acho que vai ficar bem de boa, bem didático a gente trabalhar dessa forma. Então vai ser um object aqui para ficar fácil a gente acessar as informações. A primeira coisa que a gente vai colocar vai ser um private const val. Eu vou colocar ela de secret, tá? Que vai ser a secret que a gente vai ter aqui dentro do nosso JWT, beleza? Então, basicamente, né, essa secret ela vai ser usada aqui para a gente poder assinar e a gente poder verificar o nosso token, tá? Geralmente a gente coloca um hash string, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó,
Então aqui nesse site eu vou gerar aqui um ID, beleza? Vou copiar ele aqui, ó, pra gente poder colocar. E aí vamos voltar lá no nosso projeto, que basicamente a gente vai colocar a secret com esse cara. Aí que vem um ponto, isso aqui geralmente a gente deixa numa variável de ambiente, mas não vou entrar no mérito desse cara, beleza? Vamos deixar ele aqui chapado no código mesmo, mas se atente a isso, tá? Depois a gente vai ter o nosso private constival, a gente vai ter o nosso insert. E o insert eu vou colocar aqui, é uma string também, eu vou chamar ele de DK Academy. Então basicamente o nosso insert, né? Ele é o cara que quem tá emitindo esse token aqui, beleza? Que pode ser o seu sistema, pode ser, enfim, o seu projeto. Aí você pode colocar o nome que você achar melhor, tá? E eu vou colocar aqui abaixo também o nosso private constival. Nós vamos ter que o nosso audience. Aí o nosso audience, eu vou colocar aqui, pode ser qualquer coisa, eu vou colocar aqui DK Academy Alpha, tá? Então, mas basicamente é para quem o token vai ser destinado, tá? O nosso audience aqui, a gente vai utilizar esse cara. Ficou 2 val aqui. Basicamente é quem esse token ele vai ser destinado, né? Então ele é muito útil aí para você validar o contexto, né, do uso do seu token JWT. O que a gente vai ter aqui também? A gente vai ter o nosso private constival, o nosso realm. O realm eu vou colocar ele aqui access to API. API, né? Então, basicamente, né, ele vai definir aqui pra gente o nosso escopo de autenticação, tá? Então, ele é muito usado também para autenticação básica. Mas ele é importante, né, porque ele define aqui se der algum problema de autenticação, basicamente esse realm, ele vai estar aparecendo pra gente ali ou no cabeçalho, né, da requisição, que vai dar ali um 401 não autorizado, ou ele pode aparecer também no rel, né, no header da nossa requisição, tá legal? Então, basicamente é isso. Beleza. Depois a gente vai precisar do private val. É o algoritmo que a gente vai utilizar, ó, a ideia já tá até colocando ali para mim. Qual que é o algoritmo? E a gente vai chamar aqui o nosso algoritmo, aqui do nosso JWT. E nós vamos chamar aqui o nosso HMAC. Eu vou chamar o de 512, acho que vai ser legal. E a gente vai precisar passar a secret para ele. Então, basicamente, a gente está aqui, né, utilizando, né, qual que vai ser o algoritmo que vai estar sendo usado para a gente poder validar todos os tokens da nossa aplicação, beleza? E aí aqui agora a gente vai chamar o nosso verifier, exatamente, verifier, e eu vou colocar ele aqui como do tipo JWT, vou seguir a ideia aqui, vou só fazer o import desse cara, tá? E aqui agora eu vou chamar o nosso JWT, vou chamar ponto .require. Aí ele pede o nosso algoritmo que a gente tem ali em cima, beleza? E ele aqui tem aquele padrão builder, né? Que você vai dando ponto e você vai colocando ali como que você quer fazer a verificação desse token. Então eu quero verificar através do nosso insert, que a gente colocou. E eu vou fazer também a verificação através do nosso with audience, beleza? Eu vou passar aqui o audience para ele. Você, show. Depois a gente só dá o ponto build e aí fechou. Beleza? Então esse aqui, né, é como que a gente quer validar o token baseado aqui no nosso algoritmo, no insert e também no nosso audience. Show de bola? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a função que vai ficar responsável, né, por gerar esse token JWT pra gente, com base no nosso ID ali do usuário, né, e também com base nas outras autenticações. Então, vou fazer uma função, generated token. E eu vou passar aqui o user ID do tipo string, tá? E a gente vai devolver uma string. Fato, vai ser a string do nosso token. Show de bola? Por que eu vou passar o user ID? Porque na hora que eu for gerar o token, eu quero que aquele token ele seja guardado, né, o ID do meu usuário. Isso vai ser muito útil para mim poder verificar quem está sendo, né, quem tá sendo autenticado através daquele token. Então, tem gente que coloca aqui nas claims, né, no seu token JWT, dá para fazer isso, mas a maioria da galera, né, coloca ali também. Acho que é uma boa prática você colocar no subject, tá? E as claims você pode colocar outras informações, como username, e-mail. Aí, cara, vai depender do projeto, tá? Pra gente aqui, só essa parte do nosso subject já tá ótimo, tá? Então, JWT, vou chamar aqui o nosso created, e aqui a gente vai também fazendo o nosso build. Então, com with subject, eu já vou colocar aqui o nosso user ID, tá? E aqui a gente vai passar o nosso insert, para ele. Vamos passar também o with audience para ele, show de bola. E aqui a gente pode colocar quando que ele vai ser expirado, tá? E a gente pode chamar aqui o nosso instant do Kotlin
Kotlin, pode ser o Java. Eu acho que eu vou utilizar o do Java. Eu vou utilizar o do Java. É legal a gente utilizar o do Kotlin, mas eu vou utilizar o do Java, porque eu tenho um now aqui. E eu posso usar o nosso... Cadê? Plus Nano, plus Seconds, que eu posso utilizar aqui. Eu vou colocar um valor de 36, na verdade 3.600, que esse camarada vai corresponder aqui pra gente basicamente 1 hora, tá? Então a gente vai ter 1 hora aqui do nosso token validado. E depois eu posso colocar aqui, assinado, né? Colocar aqui o algoritmo. Pronto, ele entra aqui com esse algoritmo, beleza? Então, se você quiser que o seu token não tenha nenhum tipo de validade, aí você emite essa linha aqui, né, de quanto que ele vai expirar, tá? E é legal você lidar também, se caso ele expira, é legal você fazer também uma questão de você, né, gerar esse token novamente, revogar esse token, né? Então, aí fica um assunto para um outro vídeo, talvez, beleza? Então, show de bola, né? Bem tranquilo, bem de boa a gente poder fazer aqui a nossa função, né? E vai ter ser responsável por verificar, né, gerar esse token JWT, tá? Bem tranquilo. Show de bola. Então, a gente assinou aqui, então, o nosso token, né, com o nosso algoritmo e que também com a nossa chave secreta. Então, eu vou parar aqui por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo a gente dá continuidade para a gente poder fazer aqui agora o nosso plugin de autenticação e fazer as outras coisas também para a gente poder verificar isso aqui, né, ver se está tudo funcionando como esperado. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.